Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio solo no Unboxing. Eu sou Elisa Leão, a host do podcast, quem lidera todas essas entrevistas. E nessa temporada, como vocês viram na última semana, a gente está trazendo uns episódios solos para bater um papo sobre as reflexões que ficam pós-entrevistas. Então, se você não assistiu a entrevista que saiu na semana passada com a Ananda Souza, corre lá, assiste e depois volta para cá, porque senão esse papo não vai fazer sentido para você. Esse formato surgiu por eu sair das entrevistas sempre com muitos assuntos, refletindo e decantando na minha cabeça. Eu sempre voltava para casa e queria conversar com as pessoas sobre os assuntos que eu tinha falado. E eu pensei, putz, por que que eu não faço um formato dessa maneira que a gente pode debater e conversar e trocar figurinhas sobre as entrevistas que acontecem, porque elas são muito ricas e poderosas e eu adoro elas. Então, por favor, use isso como um fórum para a gente conversar e trocar figurinhas. O episódio da semana passada foi com a Ananda Souza, que é uma, além de grande amiga, uma fotógrafa talentosíssima. E a gente conversou muito sobre essa coisa de transformar um hobby num trabalho. E assim, pelo que eu vejo, né, com as minhas amigas e amigos, esse assunto é um assunto bem assim comum e bem forte na vida das pessoas, né? Óbvio que quando a gente tem o nosso trabalho, isso vem com uma série de cobranças, de, assim, expectativas, vem com uma necessidade de entrega, porque o nosso trabalho, né, a gente precisa colher frutos do nosso trabalho, financeiros, ou tem gente que não tem essa obrigação do financeiro, mas precisa ter algum tipo de resultado do nosso trabalho, né. E quando a gente faz um hobby, ele normalmente existe pra gente relaxar, é uma coisa que a gente faz por puro prazer. E o hobby ele é muito importante na nossa vida, né, ele é muito crucial na hora da gente desligar a cabeça ou se dedicar a uma outra coisa completamente diferente do nosso trabalho, mas que, por tabela, nos ajuda muito no nosso trabalho, né. Eu vou dar um exemplo, se o seu hobby é jogar futebol, o jogo de futebol é um jogo coletivo, você tem um comprometimento ali toda semana que você vai encontrar seus amigos, seu time pra estar lá. Então, o seu hobby, que é o que você usa do lazer, ele tá, por tabela, te ajudando a desenvolver, características e ferramentas que você usa no seu dia a dia, né. Às vezes você é um baita líder ali, você é capitão do seu time de futebol, e essa liderança vai te ajudar a ser um chefe melhor no seu trabalho, se você tiver essa posição de chefe, ou se você estiver visando ser promovido para virar um chefe. Então, os hobbies, eles são muito importantes, né. E aí eu acho que na hora de transformar o hobby num trabalho, muitas vezes as pessoas romantizam isso, né. Fala assim: "Nossa, eu" o jogador de futebol eu acho que é um exemplo meio complicado para falar disso, porque não é tão simples você virar jogador de futebol profissional, né, pelo menos não, talvez para substituir um trabalho, mas se você fala assim: "Ah, eu sei lá, eu adoro pintar, eu pinto em casa pra desligar minha cabeça, eu quero ser uma artista profissional". Muitas vezes, você transformar um hobby num trabalho, faz com que esse hobby perca um pouco a luz dele, né, porque você começa a ter as cobranças e as partes, entre aspas, "mais chatinhas" do trabalho, serem parte do seu hobby. E aí, muitas vezes, quando esse hobby toma o lugar de trabalho, você busca outros hobbies para se desligar desse trabalho. Então, tem muitas vezes a gente romantiza um pouco essa coisa de transformar o hobby num trabalho, né. Mas o que eu acho que é legal que a Ananda falou, é que ela começou a fotografar e ela ainda trabalhava no corporativo. Então, ela, deixou a fotografia desenvolver de uma maneira onde ela falou assim: "Gente, eu tô ganhando mais em um dia sendo fotógrafa do que em um mês no meu trabalho". Então, aquilo foi um sinal de que aquele hobby merecia um lugar de maior importância na vida dela, do que simplesmente por divertimento. Claro que ela conseguiria continuar tirando fotos, e continuar trabalhando, mas talvez não com a dedicação e com o tamanho da assim, do mergulho que ela deu e pôde dar, né. E como a fotografia acabou guinando ela em outras partes da vida dela que talvez o trabalho corporativo não teria feito, porque como ela descreveu, ela não é um perfil de pessoa que gosta de ter chefe, ela não gosta de rotina, ela não gosta de bater ponto. Então, tem uma série de contribuintes
que transformaram essa possibilidade do hobby dela virar trabalho, que fez aquilo fazer sentido, né. Então eu acho que uma das minhas reflexões que ficou comigo sobre isso é assim: "Nossa, realmente, é uma decisão de muita prudência a gente escolher transformar um hobby num trabalho e a gente não pode entrar nesse processo de abandonar o trabalho para o hobby de uma forma inocente, né. A gente precisa entender que agora esse negócio vai deixar de ser só de prazer, ele vai virar vou ter cobranças chatas que eu vou ter que lidar com isso. Então eu acho que isso é um ponto que ficou comigo, que eu acho que é bem interessante, então me conta aqui se vocês já passaram por isso, se vocês trabalham com algo que um dia era um hobby, e como foi esse processo para vocês. A outra coisa que a gente conversou, que pra mim é um dos meus assuntos favoritos da vida, eu sou super assim, gosto muito de autoconhecimento e reflito bastante na minha vida, sobre os ciclos, né, e as transições que a gente passa na vida. A gente conversou muito sobre como a transformação, né, que não deixa de ser uma transição de um estado A para o estado B, ela é uma coisa que não precisa ser gigante na nossa vida. A transformação, eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. As transformações, elas podem acontecer de uma frase que você leu no Instagram ou de uma história que alguém te contou num almoço. Pode ser numa reflexão quando você está contemplando a vida, num caminhar, num domingo de manhã. Pode ser ouvindo um podcast como esse. Ela não precisa ser um momento, assim, tão grandioso na vida, né. E eu acho que um bom exemplo disso é, vamos supor, se eu e você vamos assistir um filme no cinema. Vão ter coisas desse filme que me impactam de uma forma diferente de você. Vão ter cenas que chamaram mais a minha atenção, do processo todo, do que a sua. E isso não deixa de ser mini transformações que a nossa pessoa tá tendo com aquela experiência. Então, e a gente estava falando muito disso em relação às fotos, né, porque às vezes você contrata um fotógrafo para fazer as fotos do seu evento, do seu casamento, do seu aniversário, de um almoço de Páscoa, que seja, e o olhar daquele fotógrafo tem uma leitura totalmente diferente do momento do que você que está vivendo o momento e não está preocupado em posar, né. Às vezes você até tá posando, mas o olhar daquele fotógrafo traz uma nova perspectiva para aquela situação, que depois quando você olha aquela foto pode ser completamente transformadora, e você pode perceber coisas daquela cena que você não viu antes. Então, e a arte faz muito isso, né, os quadros, os livros, o teatro, a gente tem esses momentos de transformação que estão entre o inspirar e o expirar da coisa, né. E isso acho que é uma coisa muito legal da gente lembrar para nossa vida, que às vezes a gente fica buscando, né, um momento, assim, tipo, eureka na vida de: "Ai, ahá, agora eu sei o que eu tenho que fazer e tudo mais". Mas na verdade a nossa rotina mundana, ela tem um papel muito importante na nossa transformação maior, né. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre ficar ligado e não desvalorizar as transformações pequenas ou os momentos de insights pequenos, porque na verdade são tijolinhos que estão construindo a transformação maior, que na hora que tudo encaixa, a nossa vida parece que faz assim: "Uau, nossa, agora eu vi, né, por que que eu passei por tudo aquilo. Nossa, bem que aquela pessoa falou aquilo pra mim aquele dia". E aí as coisas começam a se encaixar, e eu acho que é um grande, assim, é um grande bordado, né, da vida, esses mini momentos de transformação. Então a gente falou um pouco disso no episódio, isso foi uma das coisas que ficou muito comigo, e eu lembro até de enquanto eu estava batendo papo com a Nanda de ter esses pensamentos, mas às vezes na hora da entrevista a gente não tem tempo de trazer todos os pontos que a gente quer, né. E a outra coisa que a gente falou que fez, assim, bastante sentido pra mim e uma coisa que foi muito legal de ter conversado com a Nanda sobre,
foi o trabalho dela com mulheres, né, que ela mencionou que ela acaba trabalhando muito com mulheres, nesse lugar de fotografia, que ela tem a exposição dela, que ela fez para honrar uma mulher da família dela, né, e contar a história dessa pessoa, dessa mulher da família dela. E assim, nessa exposição, eh aconteceu justamente isso que a gente estava falando da transformação, né, as pessoas que leram a descrição das fotos, das coisas, falaram: "Nossa, eu me vejo nessa situação, eu me vejo nessa foto, eu me vejo nessa mulher". Então, é muito legal como a gente pode ver que em uma história tem uma multiplicidade, né, de versões, que são presentes, que vão ser estão à mostra, né, pra gente nesses momentos. E isso, quando a gente estava conversando, eu sempre me surpreendo, assim, como as mulheres são múltiplas, né. A gente esquece isso às vezes no dia a dia, né, especialmente na rotina e no trabalho e tudo mais, a gente acaba esquecendo como nós somos multitarefa. A gente consegue pensar em 300.000 coisas ao mesmo tempo, umas melhores que outras, isso vem um pouco da personalidade de cada uma, né, mas de uma maneira mais, assim, generalizada e natural, nós somos muito versáteis, né, nós mulheres. E é muito legal quando a gente percebe que a história de uma afeta outra completamente num contexto completamente diferente, né. E assim, essa é a beleza, né, da gente saber executar o nosso papel de mulher. É saber que a gente tem essa multifacetas e multitarefas, e que juntas a gente consegue se ajudar um pouco nesse lugar, né, de ter tantas responsabilidades e hã, tantas versões. E não que isso seja uma coisa pesada, porque eu acho que isso é a coisa mais linda de ser mulher, é ter tantas responsabilidades e tantas versões, né. Acho que hoje em dia a gente pensa muito na parte pesada da vida, a gente não leva as nossas características normais como com leveza, né. Então, isso foi outra coisa que eu tinha anotado aqui para conversar com vocês sobre. E, enfim, eu acho que esse episódio foi um episódio muito marcante, muito importante por essas razões. Queria muito saber de vocês o que vocês acharam, então conta aqui embaixo e vamos continuar nosso papo e que essas entrevistas sejam tão transformadoras para vocês quanto elas são para mim. Um beijo e até semana que vem.